Olá, eu sou a Kelly e esse vídeo faz parte dos seminários 2019 da disciplina de Exame Diagnóstico por Imagem em Fisioterapia. Hoje vamos falar sobre o eritrograma. Através do hemograma, estudamos os 3 tipos básicos de células que circulam no nosso sangue: hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos, leucócitos, denominados glóbulos brancos, e plaquetas. Na primeira parte de um hemograma, encontra-se o eritrograma. Nele é feita a análise das células que compõem cerca de 42 a 47% do volume sanguíneo, as hemácias ou eritrócitos. Além de fazer a contagem dessas células, o eritrograma permite verificar a forma e o tamanho dos eritrócitos, importante para o diagnóstico e o acompanhamento das anemias e poliglobulias, que é o aumento dos eritrócitos circulantes acima do valor normal. O eritrograma apresenta os seguintes componentes: contagem de hemácias, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular média e ampla distribuição de células vermelhas no sangue. A primeira parte do exame a ser analisado é o hematócrito. Este é uma medida da proporção de hemácias presentes no sangue. O valor é expresso como uma porcentagem ou uma fração. Por exemplo, um hematócrito de 40% significa que há 40 ml de hemácias em 100 ml de sangue. Em geral, ele vai elevar com o aumento do número de células vermelhas no sangue ou uma diminuição do volume plasmático, e irá reduzir em casos de aumento do volume plasmático ou diminuição do número de eritrócitos. O hematócrito serve como parâmetro para analisarmos onde se encontram distúrbios, se é no plasma, se é nas células vermelhas, quando avaliado em conjunto com a contagem de hemácias e hemoglobina. Além disso, ele reflete o número de hemácias e seu volume. Se o tamanho das hemácias diminui, o hematócrito também diminui e vice-versa. O próximo parâmetro a ser analisado é a hemoglobina. Esta é uma proteína encontrada no interior das hemácias, os glóbulos vermelhos do sangue. É ela a responsável por transportar oxigênio para todos os órgãos e tecidos do corpo humano. A hemoglobina é o dado básico do eritrograma, pois além de ser o principal componente dos eritrócitos, com a função de transportar o oxigênio do sangue para os tecidos, seus níveis abaixo da referência para os adultos sugerem anemia. O teste de hemoglobina mede a quantidade de hemoglobina no sangue e é uma boa medida da capacidade do sangue para transportar oxigênio por todo o corpo. Os valores de referência são, para adultos, geralmente de 12 a 16 gramas decilitros. Contagem de hemácias. Esse item do eritrograma avalia justamente o número de hemácias por unidade de volume de sangue. Essas células, também chamadas de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, dão a cor vermelha ao sangue, onde se encontram em maior quantidade. Seu formato é de um disco bicôncavo e possui alta flexibilidade. A quantidade de hemácia varia conforme a pessoa, seus hábitos e seu estado emocional. Normalmente, existem cerca de 5 milhões de eritrócitos por milímetro cúbico no sangue de um homem adulto e saudável. Na mulher, este valor é de aproximadamente 4,5 milhões. As hemácias são produzidas através da eritropoiese na medula óssea e, após um período de 120 dias no organismo humano, ocorre a sua destruição, que é feita no fígado e baço. Na medula vermelha dos ossos longos se encontra hemácias em diferentes estágios de maturação, todas descendentes das células-mãe. As hemácias apresentam como função principal o transporte do oxigênio. Também é parte de seu papel transportar uma parte do gás carbônico produzido pelas células para que possa ser eliminado. Agora, entramos nos índices hematimétricos.
O primeiro deles é o volume corpuscular médio, chamados também de VCM. Serve para avaliar o tamanho médio dos glóbulos vermelhos, ou seja, como está o tamanho das hemácias. Existe uma classificação das anemias, onde é levado em consideração o valor de volume corpuscular médio, ou seja, o tamanho das hemácias, microcítica, normocítica ou macrocítica. O próximo índice a ser avaliado é a hemoglobina corpuscular média, chamadas também pelas siglas HCM, que é a medida média do peso total de hemoglobina dentro dos eritrócitos. Valores de HCM normais variam entre 27 a 32 picogramas. Valores abaixo indicam hipocromia, quando a célula possui pouca hemoglobina, deixando-as com a cor mais clara. A hemoglobina corpuscular média não pode ser utilizada como parâmetro único na avaliação da hipocromia, uma vez que em anemias microcíticas o volume corpuscular médio é baixo, diminuindo consequentemente o valor do peso da hemoglobina. Dessa forma, o HCM deve ser analisado juntamente com outros parâmetros como hemoglobina e concentração de hemoglobina. O HCM, assim como o VCM, são pedidos no hemograma a fim de identificar o tipo de anemia que a pessoa possui, hipercrômica, normocrômica ou hipocrômica. O parâmetro a seguir é a concentração de hemoglobina, ou CHCM. Serve para verificar a quantidade de hemoglobina presente nas hemácias. É expressa em porcentagem e vai ser o nosso parâmetro para ver se a densidade da hemoglobina está correta nas hemácias. A cor das hemácias depende da concentração de hemoglobina. Então, se o valor do CHCM estiver entre 32% a 35%, é considerado uma hemácia normocrômica. Se o valor estiver abaixo de 32%, hipocrômica, e acima de 35%, hipercrômica. E o último índice do nosso eritrograma é a amplitude de distribuição das hemácias, ou RDW. Indica-se a variação ou não do volume das hemácias, se todas elas estão mais ou menos do mesmo tamanho. Seus valores normais vão de 11% a 14%. RDW alto indica que os glóbulos vermelhos são mais variáveis em volume que o normal. E RDW baixos não apresentam significado clínico para a saúde do paciente. Faremos agora uma comparação de um exame considerado normal por estar dentro dos valores de referência e outro com algumas alterações. O primeiro exame, como podemos ver, está dentro das normalidades e não apresenta nenhuma alteração nos índices do eritrograma. Já o segundo exame apresenta valores fora das faixas de referência, seja acima ou abaixo. Analisemos. Podemos notar que os hematócritos e as hemácias estão abaixo dos parâmetros considerados normais, sendo essa paciente do sexo feminino, no qual foi diagnosticada com começo de anemia. O HCM também encontra-se acima do valor de referência. Quando estes valores estão acima de 33 picogramas no adulto, indica anemia hipercrômica, alterações da tireoide ou alcoolismo. As causas do HCM alto se devem ao aumento do tamanho dos glóbulos vermelhos, que são maiores que o desejado, levando ao surgimento de anemia, que é causada pela falta de vitamina B12 e ácido fólico. Agora entramos nas possíveis patologias que o indivíduo terá caso ocorra alguma alteração significativa dos parâmetros. As doenças que podem ser identificadas através do eritrograma são as policitemias e anemias. A policitemia é uma condição caracterizada por um aumento exagerado na quantidade de glóbulos vermelhos no sangue, que causa o espessamento do sangue, o que pode provocar alterações em seu fluxo e problemas circulatórios. As anemias caracterizam-se pela diminuição da quantidade de glóbulos vermelhos ou de hemoglobina dentro dos glóbulos vermelhos do sangue. Os principais tipos de anemia são as anemias ferropriva, hemolítica, falciforme, microcítica,
sideroblástica, de Fanconi, perniciosa, aplástica, aplásica e megaloblástica. A anemia falciforme. A anemia falciforme tem causas hereditárias. Pessoas com esse tipo de anemia têm os glóbulos vermelhos em forma de foice. Essa alteração na forma da hemácia prejudica o transporte de oxigênio, gerando complicações. Anemia ferropriva. A anemia ferropriva é causada pela deficiência de ferro e é o tipo mais comum de anemia. Pode ocorrer em crianças e adultos, sendo também muito frequente durante a gravidez. Essas são as duas mais conhecidas pela população. As implicações da anemia podem ser tratadas pelo fisioterapeuta, pois ela causa sintomas como fadiga, dispneia, prejuízos na capacidade cognitiva, entre outros. Isso traz grandes prejuízos para a qualidade de vida do paciente. Esse artigo de 2015 mostra um relato de caso onde foi feita intervenção fisioterapêutica em um paciente com anemia falciforme, apresentando sintoma de dispneia em atividade da vida diária. Antes de começar a intervenção, foi feita uma avaliação. Com isso, foi identificado que o paciente apresentava fraqueza muscular, valor obtido por pressão inspiratória máxima. Então, foi prescrito exercícios para fortalecimento dos músculos respiratórios, melhorando a forma e, consequentemente, a dispneia. Bom, por hoje é só. Obrigada por assistir esse vídeo até o final e até a próxima.